Moçambique e Ruanda dispensam visto nos passaportes diplomáticos. Venâncio Mondlane é cabeça de lista da Renamo em Maputo. Arlindo Mapanga eleito presidente do Machican. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República chegou na tarde de hoje ao país, depois de visita de Estado a Ruanda e de ter participado na conferência da CPLP em Cabo Verde. Na ocasião, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, disse que o governo vai capitalizar a experiência do Ruanda na área econômica. Foi pouco depois das 17 horas que a avioneta que transportava o Presidente da República aterrou no terminal do Aeroporto Internacional de Maputo. Depois de ter sido recebido pelo Primeiro-Ministro e outras personalidades, o chefe de Estado assistiu às honras militares e à atuação de grupos culturais. Na ocasião, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação falou à imprensa. José Pacheco informou que a visita do chefe de Estado a Ruanda produziu resultados esperados. Foi uma visita muito produtiva, tendo em vista que foi um momento de consolidação dos laços de amizade, de solidariedade e de cooperação bilateral. E desta feita, a componente econômica teve um grande peso pelo facto de ter havido um fórum empresarial. Assim, segundo Pacheco, a aposta é capitalizar a experiência ruandesa em atividades econômicas. O elemento que merece destaque no estabelecimento das zonas econômicas especiais é de que eles deram um salto qualitativo, os ruandeses, pelo facto de que quando se declara uma zona econômica especial, é colocada a infraestrutura básica para a zona econômica operar. Refiro-me às vias de acesso para a zona econômica, energia, água e infraestrutura de comunicação, a nível de tecnologias de informação e de comunicação. O setor privado, quando chega na zona, tem tudo, não tem que se preocupar com esta infraestrutura. Esta foi uma lição que nós aprendemos para colocarmos nos nossos projetos os que já estão aprovados, ou os que ainda vão ser aprovados de zonas económicas especiais, estes elementos de base para que possamos atrair mais investidor para as zonas económicas. Outro resultado de visita a Ruanda é que um grupo de empresários daquele país deverá vir a Moçambique ainda este ano. Moçambique e Ruanda assinaram hoje um acordo de isenção de visto para passaportes diplomáticos. Este é um dos 5 acordos ou protocolos fechados no quadro da visita de Estado de Filipe Nyusi a Kigali. Este é o momento que marca o ponto mais alto da visita de Filipe Nyusi ao Ruanda. Durante cerca de hora e meia, os governos dos dois países sentaram-se à mesma mesa para definir as linhas de um novo rumo da cooperação bilateral. Os resultados foram selados pelos punhos dos chefes das diplomacias dos dois países. Assinaram um memorando de entendimento que estabelece a criação de uma comissão conjunta para os assuntos políticos e diplomáticos. Rubricaram um memorando de entendimento para a cooperação na área de ciência, tecnologia e ensino superior, um acordo sobre a cooperação na área de transporte aéreo. E para a implementação imediata, ficaram abolidos os vistos de entrada para passaportes diplomáticos, que traduzem, segundo Filipe Nyusi, a concretização do que já tinha sido projetado. Os protocolos que hoje foram celebrados são resultado de materialização exatamente daquilo que nós celebramos em 2017. Portanto, 2016 houve visita, 2017 houve uma série de instrumentos para viabilizar as nossas decisões, as nossas deliberações, e hoje estamos aqui de novo para concretizar. Na área de transporte aéreo, os passos e calendários já foram estabelecidos para que os dois países se possam interligar. Durante a sessão, nós falamos hoje, aqui que tivemos agora, a possibilidade de começar com os voos internacionais, e o acordo foi celebrado agora, mas está-se a pensar que antes da próxima sessão, já que haja voos daqui para Moçambique ou de Moçambique para aqui. Mais do que apenas rubricar, os dois estadistas dizem que os acordos não terão letra morta
e marcam um estágio diferente de cooperação. Não é essa geração, nem este grupo de presidentes que reúne para escrever e para arrumar. Nós reunimos para fazer e vamos fazer. My experience with the President Yunus is a practical man. In fact, I remember many occasions in several meetings we are having at the AU summit or other summits. Is one man who is always asking about the time. We need to do things on time, which the urgency of which I share with him. O presidente da República visitou ontem um dos memoriais das vítimas do genocídio de 1994 no Ruanda. Filipe Nyusi se homenageou às vítimas e destacou os passos que os ruandeses estão a dar no sentido de uma reconciliação efetiva. No penúltimo dia da visita a Kigali, Filipe Nyusi foi visitar um dos repositórios da parte mais negra da história do Ruanda. Em cerca de meia hora de visita guiada, percorreu os pavilhões que guardam as marcas das mais de 250 mil vítimas contadas neste museu. A cada lugar onde passava, uma emoção diferente. Mas apesar da história ser sombria, Filipe Nyusi deixou no final algumas notas de destaque. Bom, este genocídio foi violento, como se pode fazer, como se pode ler. Primeiro, felicitar o país por ter preservado esta história e desta forma. Quem está aqui praticamente vive o que aconteceu. Experiências dessas existem também em Moçambique, em dimensões diferentes. Costuma-se dizer as dores não se medem pelo tamanho, pela quantidade, mas aqui a experiência que nós todos pegamos é que precisamos de preservar a história. O presidente da República destaca ainda a capacidade que os ruandeses estão a ter para virar a página, uma situação que, segundo disse, deve ser uma lição para todo mundo. Matou-se, sim, assassinou-se o povo, mas é o que estamos a ver agora. Ruanda é um país que está a prosperar, o povo vingou-se, mostrou-se que era um único povo, uniu-se e está agora a desenvolver o país. São experiências que temos que capitalizar. O patriotismo que este país vive é o resultado da reconciliação, da tolerância, do perdão, mas sobretudo da clareza sobre de onde vem a cidadania que este povo vive. Portanto, aquilo que nós constatamos ao longo das estradas, dos contactos, dos momentos, vê-se que o povo libertou-se dos preconceitos, uniu-se e decidiu trabalhar porque sabe o sofrimento do ontem quando ele viveu dividido. 24 anos depois do genocídio, o presidente do Ruanda avaliou o nível de reconciliação. Diz que o processo ainda não está acabado. Reconciliation is going to be work in progress all the time. There is no fixed date you put to this process and say by this date reconciliation will be 100%. Things don't work like that. So reconciliation in Rwanda has to a very large extent made good progress. And again, as I said, what remains to be done is also there, and we continue working on that. But seguimos com outras notícias. Venâncio Mondlane foi eleito hoje por aclamação cabeça de lista da Renamo na cidade de Maputo. No seu discurso, Venâncio destaca a necessidade de união no partido para conquistar a capital e diz que a Renamo é o seu destino político. James Gingador, Aristidia Tchukela, Gilberto Chirinza e Venâncio Mondlane são os 4 candidatos que inicialmente concorriam à cabeça de lista para o Conselho Autárquico de Maputo. Entretanto, o recém-anunciado membro da Renamo, Venâncio Mondlane, foi o eleito por aclamação. Os primeiros 3 candidatos desistiram da corrida e justificam as razões. Venâncio Mondlane ainda é muito jovem, tem mais energias do que nós que estamos já acima dos 50, já vamos aos 60, porque também o debate é que entre eu e o colega Gingador estávamos divididos. Eu a dizer
de que não, a colega não tem experiência da administração. Na hora de intervir, Venâncio Mondlane explica que manteve encontros na Serra da Gorongosa com o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama, onde foi definido que conquistar a cidade de Maputo era uma prioridade. E ele disse-me, não te preocupes com as ameaças que vão surgir, com os ataques que vão ser feitos, ameaças de morte, todo tipo de coisa. A única coisa que eu te garanto, e vou dizer da maneira como ele dizia, Venâncio, vamos limpar Maputo. Mondlane diz, entretanto, que só com a união dentro da Renamo é que será possível conquistar a autarquia de Maputo. Vamos precisar de cerca de 5.000 pessoas a trabalhar com alma, com coração. Então, se não houver união, se não houver esse espírito que o nosso general Afonso Dhlakama nos uniu, esse espírito não se pode perder. E antes de eu sair deste pódio, também vou dizer as minhas últimas palavras, que são estas. Renamo é minha causa, Renamo é minha família, a Renamo é o meu destino político. Venâncio Mondlane foi anunciado membro da Renamo esta semana, depois de ter abandonado o MDM em junho. Dos seus concorrentes à cabeça de lista dentro da Renamo, Mondlane era o único que não reunia um dos requisitos impostos pelo partido, o de ser membro há pelo menos 5 anos. Ainda assim, a Comissão Política da Renamo achou que devia abrir uma exceção. A ENAGA defende a aposta em empresas nacionais na contratação de serviços para projetos de exploração de recursos naturais. Ainda assim, a Petrolífera Estatal diz que as empresas nacionais devem capacitar mais e garantir qualidade dos serviços. Numa altura em que Moçambique se prepara para receber grandes investimentos na exploração e produção de gás natural, a grande preocupação do empresariado nacional é como ter oportunidades para participar nos projetos através da oferta de serviços. Neste momento, a proposta de lei de conteúdo nacional, instrumento que vai estabelecer balizas para que as empresas nacionais não fiquem em desvantagem em relação às estrangeiras, está a ser finalizada pelo Ministério da Economia e Finanças. Portanto, a formação e capacitação é o primeiro pilar. Temos como segundo pilar a transferência de conhecimento e de tecnologia. O terceiro pilar é a priorização dos moçambicanos, do emprego dos moçambicanos. Portanto, a formação que tem a ver também com a empregabilidade dos moçambicanos é muito importante para nós. Estamos na fase final da harmonização deste documento e acreditamos que dentro em breve ele será submetido ao Conselho de Ministros para apreciação e decisão final. Já a ENAGA, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, diz que sempre optou pelo conteúdo nacional. Recebemos várias empresas, portanto, na ENAGA, a solicitar oportunidades. Essas empresas, portanto, têm que se enquadrar dentro daquilo que é a nossa participação. Nós podemos dar, portanto, ajuda à medida que, portanto, na proporção que nós participamos nos projetos. Este debate decorreu na última quinta-feira em Inhambane, durante o Fórum Empresarial Sul, evento organizado pela Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. No final do fórum, a CTA prometeu viabilizar projetos ligados ao processamento de fruta e da mandioca em Inhambane. Já o governo provincial mostrou-se aberto a dar o devido apoio aos projetos. A província de Inhambane é uma das maiores produtoras de fruta, mas grande parte é desperdiçada devido à falta de indústria de processamento. Para rentabilizar as potencialidades da província, a CTA pretende viabilizar projetos de processamento da fruta e mandioca. Prometemos a viabilizar uma terminal de fruta em Inhambane. Saímos aqui ainda com o compromisso de apoiar a expansão do processamento da fruta e também iremos trabalhar com os atores do setor privado na viabilização da adição da farinha de mandioca na produção de pão, o que irá contribuir para a redução das importações, aumentando a produção local e a criação de mais emprego. Anotamos a solicitação do diretor provincial da Cultura e Turismo de Inhambane sobre os projetos turísticos, como o de Pomene, e iremos trabalhar nesse sentido. Já o governo provincial mostrou-se aberto a dar apoio a estas e outras iniciativas em áreas como turismo, energia e agricultura. A pesca e a aquacultura é uma das nossas grandes apostas. Neste momento, aproximadamente 50% da aquacultura e piscicultura a nível nacional é feita na nossa província de Inhambane.
E convidamos a todos para que cada um faça a sua escolha nestas áreas, invista e nós, como Governo, daremos todo o apoio necessário. O Fórum Empresarial de Inhambane juntou na cidade de Machixe empresários e os governos das 4 províncias do sul do país. O governo dos Estados Unidos saúda a aprovação de 19 de julho pela Assembleia da República de Moçambique das reformas da lei eleitoral sobre a descentralização e está ansioso para ver uma conclusão de questões pendentes, conforme o acordo de 11 de julho entre as duas partes. Agora é a hora de garantir a paz duradoura que o povo moçambicano merece e deseja. Os Estados Unidos reafirmam o seu compromisso de apoiar a plena implementação de um acordo de paz abrangente e junta-se a outros membros da comunidade internacional no compromisso de desempenhar um papel construtivo para assegurar que todos os aspectos do acordo sejam cumpridos. É hora de convidar-lhe a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite, a Frelimo, na cidade de Maputo, organizou este sábado várias atividades no âmbito das celebrações dos 50 anos do 2º Congresso do Partido. No evento, houve a entrega de cartões a novos membros do partido. Voleibol, futebol em chuva e matocosana são algumas das atividades culturais que marcaram o encerramento das festividades dos 50 anos do 2º Congresso da Frelimo na cidade de Maputo. O evento teve lugar na manhã deste sábado, no campo de Ulene. Achamos que poderia ser uma boa forma de contribuirmos para a celebração dos 50 anos da realização do nosso 2º Congresso. Fazemos isto porque, como sabemos, os combatentes, mesmo durante a luta de libertação nacional, encontravam momentos para entretenimento. No local, houve também uma feira de saúde onde as pessoas podiam fazer testes com destaque para a tensão arterial. Curei tudo bem, eu ali estava a medir tensão e estou bem, não tenho tensão. Sim. Para saber o meu estado de saúde, faz bem isso, às vezes a gente não tem tempo. Assim foi uma boa dica, né? Valeu, vou tentar completar quase tudo. Aqui não é fácil eu acordar, vou ao aeroporto, sentar, é uma mais-valia, não? Os organizadores do evento fazem um balanço positivo. Foi um trabalho árduo que nós fizemos cá na comunidade. Sabíamos que íamos receber um partido que nos constitui, que é o partido de todos nós, que é a Frelimo. Nós jovens trabalhamos juntamente com o JTM, juntamente com o distrito e é isto que está a saber, não podemos mais aqui, o trabalho fala por si. Através do seu primeiro secretário da cidade de Maputo, a Frelimo aproveitou a ocasião para fazer a entrega de cartões de membros a centenas de munícipes que se filiaram ao partido. Arlindo Mapangue foi eleito este sábado novo presidente do Machiqueno com 151 votos, equivalente a 71,6% dos votos. Nuro-americano, outro candidato, teve 27,4% de votos. Os sócios do Machacane disseram não à imposição das empresas integradoras, linhas aéreas de Moçambique e aeroportos de Moçambique, que impunham um candidato seu para as eleições realizadas este sábado. No universo de 210 sócios, Arlindo Mapande, da lista A, ganhou a corrida à presidência do Machacane com 151 pontos, 71,6%, contra 58 de Nuro-americano, 27,4%, figura que concorria pela lista B. Foi de resto uma vitória retumbante e o passar de uma mensagem forte de que o associativismo deve estar acima dos interesses particulares. É mais uma lição para o desporto moçambicano. Vocês puderam presenciar de como as eleições foram dirigidas, foram justas, livres e transparentes. Vamos manter-nos unidos, vamos trabalhar com força, conjunto com os
adeptos, sócios, incluindo as empresas integradoras. As linhas aéreas de Moçambique e aeroportos de Moçambique anunciaram terça-feira última que iriam reavaliar a sua comparticipação financeira no Mashakani, caso noro-americano perdesse. E foi o que aconteceu. Mantém-se a posição das empresas integradoras. E qual é a sua legalidade? As empresas têm o dever de aplicar os fundos onde acham que devem aplicar. Embora eu acredite que uma reflexão um pouco mais séria possa produzir um outro tipo de resultado. Enquanto não se define o posicionamento das empresas integradoras, os sócios celebram de forma efusiva a vitória de Arlindo Mapande. De 20 anos de idade, Eleutéria Xabanguana foi eleita melhor jogadora do Campeonato Nacional de Basquetebol Senior Feminino. A basquetebolista diz que não esperava a distinção e que vai continuar a trabalhar para melhorar a sua performance. Aos 20 anos, exibições de gala irregulares no Campeonato Nacional de Basquetebol renderam-lhe o reconhecimento como jogadora mais valiosa da prova. Uma consagração, diga-se, merecida, da extremo que liderou em termos de pontuação o estreante Ferroviário das Motas na sua caminhada até a inédita final, na qual caiu aos pés do Ferroviário de Maputo. Eu não tinha como objetivo principal ter um título individual. Eu estava mais focada na coletividade, que era ganhar o título de campeã nacional. Só que eu acho que nessa busca pelo título nacional, né, que é do campeão, acabei já me destacando e que foi um dos... A distinção individual não envaidece Eleutéria Xabanguana. Pelo contrário, mantém a mesma humildade e sentimento de melhorar a cada dia para atingir grandes patamares. Notei alguns erros, algumas falhas minhas, então aproveitei neste nacional tirar algumas lições daquilo que é preciso melhorar. Forte no 1-1, Eleutéria Xabanguana evoluiu bastante, desde que em 2012 deu salto para os federados pela mão de Ernesto Jamissi. E prova inegável do seu talento foi a sua chamada para a seleção nacional, que em 2017 disputou o Campeonato Africano em Bamako, Mali, tendo sido uma das 4 estreantes de Moçambique em Afrobasket de séniores femininos. O meu objetivo principal também é conseguir contribuir com a equipa sénior, né, que vai ao campeonato africano. Isto é, me tornar campeã africana, contribuir para que a gente ganhe este título. Formiga, como é carinhosamente tratada, começou a dar os primeiros passos no basquete em 2011. Em 2013, foi campeã nos Jogos Escolares em representação da província de Maputo, tendo sido considerada a melhor ressaltadora. Já conquistou a medalha de bronze em representação das seleções sub-16 e sub-20. E na página internacional, Michel Temer diz que não se vai candidatar às eleições presidenciais do Brasil. Entretanto, o presidente brasileiro vai apoiar a campanha eleitoral do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Meses das eleições presidenciais, o presidente do Brasil anunciou em entrevista à RTP que não vai se recandidatar ao cargo. Com Michel Temer fora da corrida, a aposta do Movimento Democrático Brasileiro foi o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a quem o presidente brasileiro assegurou apoiar a sua campanha. Ainda assim, Temer afirmou que vai tomar muito cuidado nas campanhas realizadas em estados que possuam divergências entre partidos aliados ao governo. Com a saída de Michel Temer da corrida, sobram 16 possíveis candidatos às presidenciais, com Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Marina Silva a reunirem maiores intenções de voto entre os brasileiros. Israel e Hamas acordaram este sábado um cessar-fogo após a escalada de violência de sexta-feira, que provocou 5 mortos. A intensificação da onda de violência na faixa de Gaza na última sexta-feira, que fez 5 mortos, dos quais 4 palestinianos e 1 israelita, foi a gota d'água para que Israel e o Hamas acordassem este sábado um cessar-fogo.
Segundo o porta-voz do Hamas, o cessar-fogo só foi possível graças à intervenção do Egito e das Nações Unidas. A população da Palestina é testemunha do acordo este sábado, assinado, que descreve como sendo calma a situação do lado do território, e o porta-voz israelita confirma que já não havia nenhuma força militar na fronteira com a Palestina. O conflito na faixa de Gaza vem desde março e já causou a morte de 130 palestinianos e 15 mil ficaram feridos. Vários corpos foram encontrados esta sexta-feira depois do acidente nos Estados Unidos que matou pelo menos 17 pessoas. São imagens de um videoamador captadas no Lago Table Rock, no estado norte-americano do Missouri. As autoridades dizem que os fortes ventos e as chuvas explicam o acidente do veículo anfíbio, um meio que circula tanto na água assim como na terra. No veículo viajavam cerca de 30 pessoas, incluindo várias crianças, quando foram surpreendidas pela tempestade na localidade de Branson. As autoridades acreditam que todos os desaparecidos já foram encontrados na sexta-feira, sendo que o veículo encontrava-se cheio de turistas. Nos últimos 20 anos, morreram cerca de 30 pessoas em acidentes envolvendo veículos anfíbios nos Estados Unidos, tanto em terra firme como na água. Donald Trump acusa a União Europeia e a China de manipular as próprias moedas e criticou o Banco Central dos Estados Unidos por ter aumentado o custo do crédito. Por meio da rede social Twitter, o presidente dos Estados Unidos da América acusa a China e a União Europeia de manipularem as suas moedas e de reduzirem as taxas de juro, causando um impacto para a economia dos Estados Unidos da América. Donald Trump critica igualmente o Banco Central dos Estados Unidos por aumentar o custo do crédito, o que desvaloriza o dólar norte-americano, que considera ser mais forte em relação às moedas chinesa e da União Europeia. Na quinta-feira, Donald Trump tinha denunciado a subida do dólar por causa das guerras comerciais, reafirmando que a descida da moeda chinesa, o yuan, deixava a economia norte-americana em desvantagem. Para Trump, os Estados Unidos não deveriam ser penalizados apenas porque as coisas correm bem a outros países. De volta à página desportiva, Ferroviário de Maputo venceu este sábado o Costa do Sol por 78-66 no jogo 2 dos play-offs da final da Engine Maputo Basket em seniores masculinos. Com esta vitória, o Ferroviário de Maputo vence a série por 2-0. O Costa do Sol controlou o primeiro, segundo e terceiro períodos, mas o Ferroviário de Maputo recuperou o resultado no quarto período e venceu o jogo. Amanhã, em caso de vitória, o Ferroviário de Maputo revalida o título de campeão da cidade. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo prevê-se máxima de 27 e 13 de mínima, Xai-Xai 24 de máxima, 13 de mínima e Inhambane 25 de máxima, 18 de mínima. A zona centro do país, Beira 24 de máxima, 16 de mínima e Quelimane 26 de máxima, 17 de mínima, Chimoio 21 de máxima, 12 de mínima, Tete 27 de máxima, 17 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 25 de máxima, 16 de mínima, Pemba 28 de máxima, 18 de mínima, Lixinga 20 de máxima e 11 de mínima. Do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. De volta ao último bloco, o Mosquitos Talent está cada vez mais renhido. Neste sábado, os pequenos concorrentes esmeraram-se na quinta gala em 5 categorias. Acompanhe. A quinta gala do Mosquitos não fugiu à regra. Houve emoções. Atuações de Elaine e Stevenson neste belo toque de tango.
Turan, participante que gala após gala vem conquistando o amor do público, apostou numa fusão de ritmos para dançar. A dupla Kiara e Shania decidiu pensar fora da caixa. Aliás, dançar fora da caixa. Uma passeata pelos ritmos internacionais e nacionais. As meninas brindaram os presentes com momentos de animação. A cada gala, os miúdos surpreendem os espectadores e o júri. Palco e assistência praticamente preparados, seguiu-se a categoria de teatro, a também conhecida como categoria das gargalhadas. Liane e Denilson teceram críticas aos professores que ficam presos nas redes sociais durante a hora de lecionar. Ramla e Glaze mostraram do que melhor sabem no capítulo da representação. O trabalho doméstico infantil foi o tema da dupla. Os miúdos também tocaram instrumentos. Para esta categoria, Fernando destacou-se no piano. Também no piano, Tanaya percorreu os caminhos de ritmos clássicos para arrancar 10 pontos de cada membro de júri. Igor aqueceu o Scala com sua presença na bateria. Atenção, o show ainda não acabou. Vem aí os grandes poetas da tarde. Edmilson fez uma ode à paz. Homens da guerra, segue-nos, não te queremos. Homens da guerra, não te amamos. Homens da guerra, jamais te amaremos. Já Tainara fez um apelo à conservação da natureza. A natureza é a manifestação da beleza. A natureza é simplesmente linda, é linda. Num dos mais esperados momentos da gala, categoria de canto, Érica juntou a sua voz ao toque de guitarra para cantar Yolanda Cacana. Meu universo era tão perfeito, as fantasias eram tão reais, fazia tudo que eu queria do meu jeito. E como um farol, Dárcia deu mais luz e voz à gala. Quero ser usado na maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Daniela encarnou a Adele e foi de encontro à simpatia do público e do júri. Tamires pegou num clássico moçambicano, deu seu toque, aliado à sua voz poderosa, e o resultado foi este. A gala na íntegra para acompanhar neste domingo, após o primeiro jornal. Grandes atuações e é desta maneira que colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem. Continuação de uma